Quem foi Simei? A história de Simei na Bíblia. Nesse estudo bíblico, vamos explorar a história de Simei em todos os seus detalhes, de acordo com a palavra de Deus, revelando tudo a respeito de Simei. Mas antes, apoie o nosso canal deixando já o seu like e também se inscreva para poder acompanhar todos os nossos vídeos. Então vamos juntos na história bíblica fantástica sobre Simei, com a Bíblia ilustrada e narrada. E fique até o final do vídeo para aprendermos juntos lições com a história de Simei. Vamos lá? Você já ouviu falar sobre quem foi Simei na Bíblia? Em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5 ao versículo 13, a Bíblia diz que Simei foi um benjamita, filho de Gerá, e era da família do péssimo rei Saul. A primeira vez que o personagem bíblico aparece na palavra de Deus está relacionado com Davi e uma maldição feita por Simei. Simei tinha servos, muitos filhos, possuía uma bela casa em Jerusalém e podia ter uma vida decente. Mas, na ocasião em que o rei Davi fugiu de Jerusalém por causa de seu filho Absalão, que se rebelou a fim de tomar o trono de seu pai, Davi, nessa fuga, chegou à cidade de Baurim, e lá Simei, um homem que não era bom, amaldiçoou a Davi. Vamos ver o que a Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 6 ao versículo 8. Simei foi se encontrar com Davi e começou a amaldiçoá-lo e jogar pedras nele e em seus oficiais. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto Simei amaldiçoou Davi, ele dizia: saia daqui, assassino, bandido. E Simei continuou dizendo a Davi: o Senhor retribuiu a você todo o sangue que você derramou da família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Simei estava insinuando que Deus tinha dado o reino a Absalão como castigo a Davi, por Davi ter matado pessoas da família de Saul. Mediante a essa atitude de Simei, Abisai, filho de Zeruia, pediu a permissão a Davi para matar Simei. Em 2 Samuel, capítulo 16, do versículo 9 ao 11, Abisai disse ao rei sobre Simei: por que esse cão morto amaldiçoou o meu rei, o meu senhor? Permita-lhe que eu corte a sua cabeça. Mas o rei Davi disse: que é que você tem com isso, filho de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse a Davi. Portanto, quem pode questioná-lo? Disse Davi a Abisai e a todos os seus conselheiros: até o meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais esse benjamita, deixe ele em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor foi quem mandou ele fazer isso. Davi então entende que tudo estava nos caminhos de Deus e negou que matassem Simei. E recorda que até seu filho Absalão tentou matar ele. Então, quantos mais outros ele encontraria no caminho que quisesse também o matar, e isso não abalaria. Segundo a Bíblia, no versículo 12 de 2 Samuel, capítulo 16, Davi diz sábias palavras depois de não querer agir contra a vida de Simei. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que recebo hoje. E assim, Davi e seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, do lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra em Davi e naqueles que o acompanhavam. E a Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 14, que o rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos ao seu destino e lá descansaram. Depois que Absalão foi derrotado e Davi retornou ao trono, a Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 19, do versículo 16 ao 23, que Simei se apressou e com 1.000 de seus homens, seus 15 filhos, 20 servos, foi até o rei Davi e demonstrou que estava profundamente arrependido por seu crime, se prostrando diante do rei. E no versículo 19 e 20, vemos o que Simei disse ao rei Davi: não me retribua a minha culpa, meu senhor, não te lembres do que fez tão perseveramente o seu servo, porque eu confesso que pequei,
Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a te encontrar aqui, meu rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor? Porém o rei Davi perdoou a Simei e disse a Simei no versículo 23: Não morrerás. E o rei assim lhe jurou. Porém, conforme a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 2, versículo 8 e 9, Davi, em seu leito de morte, lembrou do que Simei havia feito, agindo daquela forma, amaldiçoando ele. E Davi então deu instruções especiais ao seu filho Salomão em relação a Simei, pois não confiava na fidelidade de Simei. E disse o rei Davi a Salomão: Não se esqueça de Simei, filho de Gera, da cidade de Baurim, da tribo de Benjamim. Ele me amaldiçoou, porém, quando eu me encontrei com ele perto do rio Jordão, jurei em nome do Senhor que não o mataria. Mas você, Salomão, é um homem sábio e não deve deixar que ele fique sem castigo. Você sabe o que deve fazer para que ele morra, tendo Davi depois falecido e sido sepultado ao lado dos seus antepassados na cidade de Davi. Ainda no livro de 1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 36 até o versículo 46, vemos o fim de Simei. E a Bíblia diz que o rei Salomão mandou buscar Simei e disse: Faça uma casa para você aqui em Jerusalém, fique morando nela e não saia da cidade. E disse mais o rei Salomão a Simei: Fique sabendo que no dia em que você sair e atravessar o ribeirão Cedron, você será morto, e a culpa será somente sua. Está bem, ó rei, respondeu Simei. Eu prometo fazer o que o Senhor está mandando. E ali ficou morando em Jerusalém, Simei, por algum tempo. Acontece que 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram e foram procurar refúgio com o governador da cidade de Gate, que era Aquis, filho de Maaca. Simei ficou sabendo, por isso selou seu jumento e foi até Gate falar com Aquis, a fim de procurar os seus escravos. Ele os achou e os levou de volta para casa. Quando Salomão soube do que Simei havia feito, mandou buscá-lo e disse: Eu fiz você jurar em nome do Senhor que você não sairia de Jerusalém. Eu te avisei que se fizesse isso, você certamente morreria. Você concordou com isso e disse que me obedeceria. Então, por que você quebrou o seu juramento feito em nome do Senhor e desobedeceu a minha ordem? Você sabe muito bem de todo o mal que fez a Davi, o meu pai. O Senhor Deus fará com que a sua maldade caia sobre você mesmo, porém fará com que o reino de Davi fique seguro para sempre. E assim o rei Salomão deu ordem a Benaías, que atacou Simei e o matou. E assim também Salomão teve o maior controle da situação e do seu governo. Em resumo, Simei foi um homem que se tornou um fanático desde quando Saul perdeu o reino e depois agiu contra Davi com atitudes deploráveis. Simei pediu perdão a Davi, mas não podemos dizer que as palavras de Simei em seu pedido ao rei vieram de um sentimento genuíno e verdadeiro. Davi poupou a vida de Simei, mas sabia que não podia confiar nele e talvez sentisse que aquele pedido de perdão não vinha de um coração realmente arrependido. E aprendemos lições com a história de Simei. Todos nós cometemos erros, às vezes até maiores que os erros de Simei. Todos nós, muitas vezes, servimos ao inimigo de Deus com nossas rebeldias e negligências. Mas o Evangelho entrou em nossas vidas e não podemos nos conformar com isso e achar normal a atitude de Simei. Fomos retirados do caminho do mal para o caminho do bem. Com a atitude de Simei, vemos semelhanças do que fazemos em nossos dias, pois pedras e palavras têm algo muito em comum. Elas servem tanto para construir como para destruir. Palavras podem ser proferidas como pedradas atiradas na alma de alguém com o propósito único de machucar. As palavras de Simei expressavam violência e desrespeito vergonhoso ao seu rei, uma autoridade instituída por Deus que atravessava um dos piores momentos da sua vida. Pois Davi tinha sua alma angustiada pela dor que sentia por um filho assassinado, outro filho traidor que procurava matá-lo, ter perdido o trono, ter sido expulso da sua pátria, ser fugitivo tentando sobreviver, e ainda assim o rei Davi prosseguiu em silêncio sem reagir. As palavras de Simei eram fruto da ingratidão.
Simei deveria ter sido grato a Davi por sua vitória sobre Golias, pela qual o povo foi liberto da ameaça dos filisteus. Também deveria ser grato a Davi por 2 vezes ter poupado a vida de Saul quando teve em suas mãos. Davi não reagiu às agressões verbais de Simei. E aqui aprendemos um princípio: ao sermos apedrejados pelas críticas dos outros que nos despreza, o silêncio é a nossa melhor defesa. Não só as agressões verbais, mas também os sentimentos dos agressores apedrejam a alma dos homens de Deus. Não somente as pedras lançadas por Simei, mas também suas palavras e seu sentimento de rejeição apedrejaram o rei Davi. Simei rejeitava Davi por 2 razões. Primeiro, porque ele estava comprometido com a liderança do rei antecessor, pois era um homem da casa de Saul. E o segundo, porque o exército do rei Saul foi derrotado pelo exército de Davi na batalha que decidiu sobre a posse do reino. Como consequência disso, a gratidão que deveria ter a Davi se transformou em ódio por um sentimento de apego a um líder que não era de Deus, o Saul, e a inveja por Saul ter sido derrotado e Davi ter assumido em seu lugar. Davi estava sendo agredido por Simei e ofendido e humilhado quando deveria ser apoiado e encorajado. Não podemos apoiar alguém só quando aquela pessoa está por cima. Quando os que se dizem justos se calam e permanecem passivos, então seu silêncio diante do erro só tem 2 explicações: covardia ou cumplicidade. Nada escapa ao conhecimento divino e devemos lembrar de 5 pontos principais. 1. Somos chamados a uma vida de santidade, separação. 2. Somos chamados a uma vida de adoração. 3. Somos chamados a uma vida de crescimento no amor e na fé. 4. Somos chamados à fidelidade. E 5. Somos chamados a construir um mundo novo para Jesus. Que Deus abençoe sua vida, lhe dê sabedoria para agir diante dos desafios da vida. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.